Olá, operadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer o penúltimo episódio da Maratona Terror de Doctor Who. E hoje nós falaremos do quarto episódio da primeira temporada de 2024, que é o episódio 73 Jardas, o meu episódio favorito dessa temporada, escrito pelo Russell T. Davies. Bom, 73 Jardas, eu vou tentar me conter em falar apenas do âmbito terror do episódio, não do âmbito episódio em geral, não comentar sobre o episódio todo, né? Mas esse episódio, ele é um episódio assim incrível, porque ele tem um terror, um suspense, um horror muito único, de um jeito muito diferente, um jeito muito autêntico do episódio em si. Mesmo eu vou tentar muito aqui, com bastante vontade, explicar como o episódio funciona, mas é só assistindo o episódio para você pegar essa sensação de medo que o episódio passa. O que acontece? Aqui a gente tem o 15º Doutor, do Ncuti Gatwa, e a Ruby Sunday, interpretada pela Millie Gibson. Eles chegam ali numas falésias ali no País de Gales, né, que é uns penhascos ali no País de Gales. E lá o doutor ele e a Ruby acabam encontrando um círculo de fadas ali, um negócio ali que parece meio bruxaria, assim. E o doutor acaba pisando nesse círculo. A Ruby, sendo muito curiosa, acaba lendo uns bilhetes que ela encontra ali. E depois disso o doutor simplesmente desaparece. A TARDIS continua lá, mas ele simplesmente desaparece. E aí a Ruby fica toda perdida. Ela só consegue encontrar uma mulher que tá meio longe assim, fazendo uns sinais estranhos, tentando falar alguma coisa, mas não dá pra entender. Ela pede ajuda pra essa mulher, nada acontece. O estranho é que conforme ela anda, a mulher parece que segue ela, só que sempre a mesma distância de onde ela estava pela primeira vez que a Ruby a viu. E nada do doutor. Então o episódio segue isso, a Ruby tendo que se virar agora sem o doutor, com o doutor tendo sumido ali, né? Então, primeiro a gente vê ela encontrando. Porque a TARDIS ficou trancada, ela não consegue abrir a TARDIS. Então, depois a gente vê ela indo para um pub ali no País de Gales mesmo, que eu não lembro se é em Cardiff, eu não vou lembrar o nome do lugar ali onde eles estão, sei que é no País de Gales. E toda a sequência desse pub é o ápice do terror do episódio, porque lá os galeses que estão ali no pub, eles começam a falar de um tal de Mad Jack, uma lenda, né, do local ali, chamada Mad Jack, e a gente vê, os atores aqui são excepcionais, tanto a Millie Gibson quanto o pessoal de apoio, né, o elenco de apoio. É, é uma sequência assim, de cenas incríveis que exalam perfeição, sabe? O terror, você sente o terror, você sente o medo, assim. É muito bom. E depois disso, a Ruby volta para Londres de trem mesmo, só que a mulher continua seguindo ela, sempre a 73 jardas, que é 66 metros, se eu não me engano, ou 63 metros, algo assim. Então o episódio segue essa perspectiva da Ruby sendo para sempre perseguida por essa mulher, sem entender o que está acontecendo, sem conseguir encontrar o doutor. Só que tem um detalhe também, ninguém consegue falar com essa mulher, assim como ninguém percebe que ela está ali. Só se a pessoa vai falar com ela. Só se essa mulher para do lado de alguma pessoa, quando ela está seguindo a Ruby, aí a pessoa consegue ver ela. Mas se a pessoa vai falar diretamente com ela, a pessoa ouve alguma coisa muito esquisita e simplesmente sai correndo e passa a odiar a Ruby. Isso acontece com a própria mãe dela, acontece com a Kate Stewart, que é amiga do doutor, trabalhando na Unity, né, que poderia ajudar a Ruby. Então a Ruby ela acaba ficando totalmente sem ajuda durante o episódio inteiro. A gente vê ela vivendo sozinha, conforme os anos vão passando, uns 10, 20, 30 anos, 40 anos, 65 anos. Então é um episódio que, sabe, tem essa questão dessa estranheza, assim, porque é um elemento muito simples, é simplesmente uma mulher que fica indo atrás dela, que está sempre atrás dela, mas nunca alcança ela, mas está sempre lá. É uma coisa simples, é uma coisa estranha e é uma coisa que incomoda o episódio inteiro. E tem algumas pequenas cenas que trazem um terror mais explícito mesmo, como essa do pub que eu falei, e mais no final do episódio, quando a gente descobre, um pouco antes da gente descobrir quem que é essa mulher. Então é um episódio que eu amo demais. Se eu fosse falar aqui do episódio como um episódio em geral, eu ficaria aqui facilmente por uns 20, 30 minutos falando, porque é um excelente episódio e é o meu episódio favorito da primeira temporada, mesmo que o doutor não esteja nesse episódio, né, praticamente. Mas é um excelente episódio que é um ótimo quase encerramento, né, pra maratona. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, comentem aqui o que vocês acham desse episódio ou sugestões para os próximos vídeos e compartilhem. O último episódio da maratona será o terceiro episódio da segunda temporada de 2025, o episódio O Poço. Muito obrigado e até a próxima.